Alô, boa noite, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora você está nos assistindo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Prosa Espirituosa. Este é mais um programa Prosa Espirituosa. Para você que está conosco pela primeira vez, eu comento um pouquinho o que é o programa, né? Nós começamos agora em fevereiro, esse programa de entrevistas. E o Prosa Espirituosa tem uma fórmula muito simples e que eu acho bacana. É o seguinte, a gente sempre escolhe um tema bem legal, um tema contemporâneo, por vezes um tema duro, por vezes um tema polêmico, mas um tema sempre muito interessante. A gente sempre convida alguém que manja muito desse tema, alguém que é craque no assunto, e hoje teremos duas pessoas craques num tema muito interessante também. E a gente sempre dá uma puxadinha para um lado espiritualizado, um comentário mais como é que isso se encaixa na espiritualização da gente, né? Você pode entender espiritualização como ética, moral, humanismo, né? Veja, repito sempre, eu sou espírita e frequentemente você vai ter gente espírita aqui, o tema será mais espírita. Hoje, mais uma vez, temos duas convidadas que são espíritas, mas não necessariamente. Já tivemos presbiteriana, teremos budista, teremos muçulmano, sheik muçulmano, teremos um rabino judeu, teremos agnósticos, né? Tem gente de todas as crenças, todas as fés, todas as religiões, religião nenhuma. O que importa é a gente estar conectado, estar próximo, fraternidade, amor, tentar compreender, né, esse mundo que nos cerca, que é tão interessante e tão desafiador. Bom, o Prosa Espirituosa, ele, para minha felicidade, ele é retransmitido pela TV Mundo Maior. TV Mundo Maior é a maior TV espírita do mundo, porque o Brasil é o maior país espírita do mundo, né? Então, se você quiser assistir novamente esse programa ou todos os outros programas, você pode assistir aos domingos. Eles reprisam o programa às 13 horas e às 21 horas, todo domingo, no portal mundomaior.com.br, portalmundomaior.com.br, ou então você entra no meu canal no YouTube, Alexandre Caldini. Lá ficam todos os programas que nós já tivemos, e tivemos vários programas com um monte de assuntos legais. Eu quero pedir a você que faça aquelas 4 ações chatinhas, mas que a gente tem que pedir para crescer em visibilidade, para que mais gente conheça um pouquinho dessa história da espiritualização, né? Quais são? Se inscrever no canal, se você já não se inscreveu, Alexandre Caldini no YouTube, clicar no sininho para ele te avisar quando tiver um novo Prosa Espirituosa, dar o like se você gostou, né? Porque isso ajuda também na audiência, e fazer comentários. Gostei, não gostei, achei bacana, não achei, isso aqui eu não acho que seja assim, isso aqui, olha, minha experiência foi tal, tal. Tudo isso ajuda o tal do algoritmo a nos colocar lá para cima, a gente ganhar audiência, né? Lembrando que esse canal não é monetizado, não se ganha um centavo com ele, nosso objetivo é só uma conversa gostosa, uma prosa espirituosa com você toda semana, todas as quartas-feiras. Bom, eu queria começar a nossa conversa de hoje lendo um artigo que saiu na Folha de São Paulo, deixa eu ver quando, agora, recente, dia 8 de abril. Foi publicado aqui os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, chama-se PENSE, essa Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. Eles entrevistaram nada menos que mais de 118 mil estudantes, 118 mil pessoas que estão na faixa de 13 a 17 anos. 118 mil, gente pra caramba. Então, imagino que seja uma pesquisa bastante significativa, porque pegou todo o Brasil e sempre tem os dados, os cuidados estatísticos disso, né? E traz algumas coisas bastante complexas, até certo nível assustadoras, que a gente deveria prestar atenção. Em cada 5 entrevistados, em cada 5 desses adolescentes de 13 a 17 anos, afirmou que a vida não vale a pena ser vivida na maior parte do tempo ou sempre. Olha que coisa dura, né? Um adolescente que está crescendo, caminhando, indo para a vida, 13 a 17, já está tão desgostoso com a vida, falar, não sei se vale a pena viver, é muito duro, né? É para a gente pensar a respeito disso. Vários aqui, mais de 30% disseram ter tido vontade de se machucar no próprio corpo, né? Quase 9% relataram que já ter sido obrigado a manter relação sexual contra a própria vontade. Isso tem a ver com o tema que nós vamos conversar dia 13 de maio, né? Sobre pedofilia e abuso sexual infantil. Aí, quase 9% relatam isso. 19% quase sofreram já assédio sexual alguma vez. Um monte de gente já sofreu bullying. Olha que dado duro também. 26,1% diz que ninguém se preocupa com eles. O tempo todo, quase sempre. Difícil, né? Se sente abandonado, se sente sozinho. É o retrato de uma geração que sofre e encontra pouco amparo. Outros dados aqui, aí é da Datafolha, falando que 84% dos indivíduos associam atividades culturais à redução de estresse e ansiedade, diminui a tristeza e reduz a solidão. Ou seja, atividades culturais é importante. Nós vamos ver que nossos entrevistados falaram disso aqui hoje também, não é? Enfim,
está na hora de a gente prestar bastante atenção a essa moçada, né? E as nossas entrevistadas de hoje, elas são jovens, né, o que é interessante, mas são jovens que conseguem, descobriram como conversar com a moçada. Tem uma linguagem legal, conseguiram acessá-las, conseguiram estar junto, interagir com elas, né? E você verá que tem até um videozinho para mostrar, eu reparei isso, é muito interessante. Você vê os jovens ali desabando, chorando, mas um choro de felicidade. Me pareceu, sabe o quê? Estão destampando a panela, estava uma tensão tamanha, e o cara se alivia. Isso seria muito bom se a gente conseguir fazer com todos os jovens à nossa volta, né? Eu as conheci recentemente quando fui dar uma palestra a convite do Centro Espírita que elas frequentam lá em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E fiquei encantado, porque vi lá tanto do Centro Espírita, né, Francisco de Assis, quanto delas, o que elas fazem ali. Nós vamos conversar, mas elas são coordenadoras de comunicação do centro, elas organizam acampamentos, criam conteúdo de um programa bárbaro chamado Espiritizando, que a gente vai conhecer. Enfim, nós vamos entender o que elas entenderam, né, sobre os adolescentes. E aí eu vou convidar, então, deixa eu entrar aqui, puxar as nossas convidadas, convidando para o nosso palco Clícia e também convidando Nicole. Então, aqui as duas conosco. Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindas, Clícia, bem-vinda, Nicole. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui, Alexandre. Muito obrigada por esse convite. Delícia revê-las. Clícia, será que a gente está te ouvindo? Você estava sem som aquela hora, deixa eu ver, fala um pouquinho. A Aliás, Nicole, né? Nicole. Não, continua sem som. Acho que é legal você sair e voltar. Sai de vez e volta, tá? Daí eu ponho você de volta aqui. Enquanto isso, a gente vai rodando com a Clícia aqui. Bom, Clícia, eu tenho uma pergunta que eu faço para todo mundo quando eu começo o programa, quero fazer para você. Quando a Nicole entrar, a gente faz para ela também. Tá bom. Quem é você nesta encarnação? Ai, meu Deus, bom. Meu nome é Clícia, eu tenho 36 anos, eu sou empresária, casada, sou evangelizadora, sou espírita de berço, tive esse privilégio de nascer numa família espírita, sempre fui apaixonada pela doutrina espírita. E hoje eu sinto no meu coração, acho que como espírito que sei, imortal que sou, um propósito muito grande de contagiar o máximo de pessoas que for possível a fazer o bem. E para mim hoje isso acontece muito através do conhecimento da doutrina espírita. Então, o máximo que eu puder contagiar outros corações com o conhecimento da doutrina para que essas pessoas venham junto comigo, para a gente espalhar para outras pessoas e fazer o melhor que a gente puder é o que eu sinto dentro do meu coração. E é uma Acho que é delícia, isso. né? E a gente percebe isso assistindo, como eu assisto, espiritizando, vendo vocês no acampamento, a gente sente perfeitamente isso. Vamos ver aqui que voltou a Nicole. Nicole, fala uma coisinha. Será que não está baixo o seu som? Porque está tudo ligado. E dá uma olhadinha se não é a altura do som. Ou talvez trocar por um celular outro, computador outro. Dá uma olhadinha, a gente fica aguardando aqui, tá? Clícia, começando com você, então, eu acho que vale a Vamos pena lá. a gente fazer o seguinte, eu queria dividir em algumas etapas a nossa conversa, uma falar, que eu acho que talvez seja a parte mais interessante, mais importante, o que vocês descobriram nos jovens, como é que eles são, né, para a gente se ilustrar Uhum. com a experiência. Eu sei que vocês duas, ambas têm mestrado, doutorado no exterior, não é no MIT, em Harvard, não é? Publicaram vários Ai, mais ou livros, não é? menos. Não, sabe, Não eu é estou tudo isso, não. eu estou brincando, mas é que eu nem sei qual é a formação cultural de vocês, de faculdade de estudo, mas vocês têm uma coisa lindíssima, riquíssima, que é a experiência. Vocês estão lá com a moçada, né? Isso tem um valor enorme, por isso que nós estamos entrevistando vocês hoje aqui. Mas, enfim, Uhum. eles são jovens, fazer um paralelo jovens e espiritismo, talvez, daí depois falar um pouco dos acampamentos, que é um negócio muito interessante, como é que eles acontecem, Sim. por que eles acontecem, passar para o Espiritizando, que é o canal de vocês no YouTube, e aí talvez dicas para os outros centros espíritas ou para as outras pessoas de qualquer naipe, religião, que seja, que queiram trazer mais perto, colocar-se mais perto desses jovens adolescentes. Vamos assim? Vamos, com certeza, vamos lá. Então, olha, eu começo dizendo para você o seguinte, é comum, a gente ouve toda parte, não apenas do espiritismo, as pessoas falando, essa geração é um problema, não quer nada com nada, tudo largado, não tem perspectiva de vida. Muito. Aliás, falamos disso num outro programa que a gente teve aqui com duas amigas minhas sobre trabalho. E a dúvida que eu tinha, elas confirmaram. Toda geração fala que a outra geração é péssima, a que vem depois É. sempre é ruim, a minha era boa, né? E a segunda Uhum. coisa que se fala muito é que essas pessoas só ficam nas telas. Isso é verdade, todo mundo só fica nas telas. Mas não é possível que seja isso só que esteja pegando. O que você aprendeu, o que você descobriu convivendo com essa meninada, com essa moçada? Alexandre, o jovem hoje, a gente vê que eles são muito intensos, muito questionadores e portadores de uma imensa sensibilidade.
E eu acredito que não falta tanto aos jovens, falta muito a nós, na verdade, né, a oportunidade ali de ouvi-los, de estar presente, de olhar para eles, né. A gente sente que, isso falta muito da nossa sociedade como um todo, a gente quer muito falar, expor, e a gente não abre para ouvi-los, né, e isso é muito difícil. Nós percebemos que eles vivem em 2 mundos hoje, né, um mundo extremamente conectado, cheio de estímulos o tempo inteiro, e o mundo interno, que é ali em busca de sentido, muitas vezes confuso, né, com uma pressão muito grande para se descobrir, para decidir o que quer fazer. Eles têm que decidir tão jovens o que eles querem ser para o resto da vida. Existe uma pressão tão grande para isso, né. Muitas vezes os pais querendo impor o que querem que eles sejam, e não dando espaço para ouvi-los. Então, é um grande desafio ser adolescente hoje, aqui no nosso mundo. E nós precisamos estar preparados para apoiá-los nisso, porque o nosso mundo mudou muito. Eu sou de uma geração que pegou uma transição tecnológica muito grande. Então, quando eu era criança, não tinha internet, não tinha computador dessa forma que tem hoje, né? A gente não tinha celular. Então, assim, Uhum. os pais, a gente percebe que não sabem muito como agir e tem buscado muito o nosso apoio também. Para a gente foi um grande desafio, né? Nós também não chegamos para trabalhar com eles já sabendo. A gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso, mas foi realmente um aprendizado na luta mesmo, de tentar entrar no mundo deles, entender quem eles são, para saber como a gente pode conversar com eles e fazer com que eles confiem em nós. Eu acho que esse é o grande desafio, eles Confiança. entender exatamente, a confiança que nós estamos aqui para ouvi-los e que eles podem se abrir, confiar e ser quem eles são, sem nenhum tipo de julgamento e pertencerem, né. A necessidade de pertencimento eu acredito que é do ser humano, mas Uhum. na adolescência ela tem uma intensidade tão grande, a gente Uhum. precisa saber como fazer para que eles se sintam pertencentes àquele ambiente, né, e assim, é um desafio, mas é possível. Então, mas aí eu vou pegar duas coisas que você falou. Uma delas é a gente não ouve, a gente quer falar, e é super verdadeiro isso, né? Super para todo mundo. Quando você é adulto, ainda mais do que quando você. Esses dias falava com uma pessoa da minha família, que tem 40 e poucos anos já, e essa pessoa reclamava, falava, pô, meus pais me veem como criança de 12 anos, não é possível, tal, né? E é isso mesmo, né? Então, aí eu pergunto para você, a primeira pergunta é essa, por que que nós, adultos, não ouvimos? Por que que a gente não ouve essa moçada? E aí falando também do centro espírita, né? Eles não têm espaço. O cara não vai lá dar uma palestra se Uhum. ele tem 17 anos, né? Pode, talvez, eu já conheço gente dando passe com 8, 10, 12 anos de idade, mas é restrito. Então, por que que a gente não ouve? Por que que o pai e a mãe, exagerando aqui, não ouvem o adolescente? Eu acho que a gente, como um todo, né, adultos, a gente subestima muito os adolescentes. A gente tem dificuldade de ver que eles de fato cresceram e que a opinião deles importam. A gente não se abre para isso. Então, antes de ouvi-los, a gente já acha que aquilo não vai fazer sentido porque eles ainda não têm maturidade suficiente. Se eu te falar, nossa, eu estudei tanto o espiritismo até chegar aqui, né? A gente vê ali os jovens há mais tempo, já com os cabelinhos brancos no centro espírita. A gente valoriza demais a presença deles. A gente tem uma gratidão muito grande por tudo que foi construído, mas a gente precisa entender que o jovem, ele traz um elemento fundamental para o espiritismo, chamado continuidade. E se a gente não se abrir para isso e não der espaço para que eles queiram ficar, a gente perde isso, né. Então a gente precisa criar pontes entre as gerações, mas para isso ambas precisam estar abertas, tanto as mais velhas, né, quanto as mais jovens, também, para que essa ponte seja criada e a gente consiga realmente dar essa continuidade que toda casa espírita tanto precisa. Mas eu vou complicar ainda mais para você. Vamos ser um pouco da casa espírita. Estou pensando aqui, quem está nos ouvindo agora, que é pai, ou que é mãe, ou que é tio, ou que é avô, fala assim: não, tá tudo certo, tudo lindo, eu posso ouvir, mas, cara, não rola. Ele não fala comigo, ela não fala comigo, ela é agressiva, ela não gosta, ela não me suporta para nada, responde, é respondona. Como é que faz, gente? Porque, como é que quebra essa dificuldade? Isso acho que sempre houve, né? Eu lembro pessoas da minha família da década de 60, que foi a época da liberdade, queimar sutiã, feminismo e tal, era complicado, né? Também os hippies e tal. Então sempre teve isso. Mas hoje parece que tem um componente diferente. Antes era, a meu parecer, era meio revolta, hoje parece que é meio depressão, né? Eles ficam embotados e tal. Como é que sai dessa armadilha? Eu acho, Alexandre, é difícil a gente falar isso, e eu imagino que seja também para os pais ouvirem, mas
a gente precisa ter interesse em entender o que acontece com os nossos filhos. E às vezes isso dá trabalho, né? Dá trabalho, a gente vai ver coisas que a gente não quer. Então Sim. a gente percebe, nós que convivemos muito com adolescentes e com os pais e com as famílias, a gente percebe que às vezes os pais têm medo de ver o que realmente está acontecendo com os filhos, de entender quem eles são. Né? Uma coisa que me marcou profundamente, a gente participou de uma roda de conversa no Conecta Espiritismo em Campinas, em fevereiro, junto com o Vitor Hugo Menino, que é um amigo muito querido. Ele é um jovem, eu acho que ele tem 26 anos, a idade da Nicole, e ele falou uma coisa que me marcou muito. Eu sei que ele é muito admirado por muitos pais. E ele falou assim: uma coisa que dói muito no meu coração é quando um pai chega para mim e fala assim: eu queria que o meu filho fosse igual a você. Porque quando você fala isso, você está externalizando que o seu filho, do jeito que ele é, não é bom. E ele é o fruto que foi ali, a sementinha que foi semeada no solo do seu lar, porque é o que a sua família precisa, é o que você precisa dele, ele de você, do jeitinho que ele é. Ninguém é perfeito, nós não somos. Então a gente precisa entender que os nossos filhos não são perfeitos, mas eles são o que nós precisamos, e nós precisamos ser para eles o que eles precisam também, né? Às vezes a gente inverte a responsabilidade, a gente quer que nossos filhos façam mais do que nós, e a gente sente, às vezes, até os pais transferirem um pouco para nós a responsabilidade de evangelizá-los, quando isso precisa começar dentro de casa. O nosso trabalho não é nada se nós não tivermos a continuidade dele sendo feita dentro de casa pelos pais. Nicole, deixa eu ver se você está com voz. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo! Ei, viva! Finalmente. Bom, boa noite, bem-vinda, obsessores tentaram me Nicole. parar. Hã? Os obsessores tentaram me parar. Tentaram parar. Nós Nossa, sabemos muito de você, sabemos que você tem 26 anos, já sabemos um monte de coisa da sua vida enquanto você estava fora. Nicole, bem-vinda. Deixa eu perguntar para você, que eu perguntei para a Clícia também no comecinho. Espírito, quem é você? Primeiramente, quero pedir desculpa aí o transtorno. Eu consegui acessar pelo meu celular, por isso vocês acho que vão estar me vendo num formatinho diferente aí. Mas o importante é que deu certo, que vocês estão me ouvindo. Quando eu consegui entrar, eu parei de escutar vocês, mas agora tá tudo certo. Bom, eu sou Nicole, tenho 26 anos e sou de São José do Rio Preto, sou irmã da Clícia, só que só de espírito. E a gente trabalha junto, né? A gente acabou se encontrando ali no centro com essa missão de evangelizar. E a gente brinca que foi um reencontro, assim. Então, foi algo que parecia que já estava... Parecia não, já estava programado muito antes, né, da gente chegar aqui. E quando duas almas se encontram, é claro que tudo flui. Foi tudo muito rápido, assim, né? A minha entrada ali, desde 2022, mais ou menos, porque eu era católica. Eu me tornei espírita, né, ao longo da vida aí, por conta do desencarne da minha mãe. E aí ali eu já comecei, me encontrei, já logo conheci a Clícia, entrei na evangelização e a gente está aqui hoje fazendo esse trabalho que é muito legal para nós, né? É agente transformador da nossa vida e para tantas outras também. Gostoso. Eu vi uma reportagem, uma matéria de vocês, que vocês falam que até isso vocês têm em comum. As duas perderam as mães desencarnaram. Então, até essa conversa vocês têm. Mas deixa eu aproveitar o que você falou, Nicole, e perguntar para qualquer uma de vocês duas, pode deixar o microfone aberto, Clícia, se quiser. A Clícia já tinha falado da importância da pessoa se sentir parte de um grupo integrado. E você acabou de falar, Nicole, que vocês duas se integraram, parecia, teve um match ali gostoso, se dão super bem e tal. Isso é tão gostoso, tão importante, né? Como é que a gente faz? Se você tem um filho, um adolescente em casa, tal, que está sozinho, não se integra, vive enfiado só em, sei lá, em game ou em tela, como é que a gente consegue promover isso, um pouco de luz de sol para esse povo? Olha, eu vou dizer a minha experiência para entrar ali no centro, né? Porque eu não tinha conhecimento nenhum. Então, eu era uma menina de 22 anos. E o que foi diferente para mim foi o olhar que a Clícia, que foi o meu primeiro contato ali, teve comigo. E é o que a gente vem aplicando para com os jovens que chegam com a gente. E não só com os jovens, para todo mundo. Às vezes a pessoa quer ter um minutinho para conversar com você ali. Às vezes ela não tem uma boa relação em casa, um bom lugar de diálogo. E aí ali ela encontra isso, um lugar onde ela se sinta confortável para falar.
E quando eu expus a minha dor para ela e ela abraçou, e coincidentemente ali a gente também tinha a mesma dor, a gente conseguiu gerar um assunto. E o que poderia ter sido, né, assim, um motivo de infelicidade no passado, que é um desencarne, virou o nosso ponto de ligamento. Então, ela conseguiu olhar para mim, entendeu? E me trouxe para o centro, me acolheu, mesmo eu não sabendo nada do espiritismo. E quando eu dei, assim, parecer que eu estava com vontade de trabalhar, ela só acolheu. A palavra é acolhimento e pronto. Você sabe que o fundador do Centro Espírita que eu frequento em São Paulo, Gerson, já desencarnado, um cara brilhante, ele falava isso, falava, Alexandre, a função do Centro Espírita é acolher. Se a gente acolher, tá bom demais, né? E você veja, Nicole falando de Clícia, mal conheço vocês, né? Mas eu imagino que Clícia não tenha vindo falando, não, vou te falar como é que você tem que fazer. Olha, sua mãe morreu, é assim, o espiritismo, ela deve estar... Não, ela ouviu você, ela acolheu, né? Isso é importante, né? Que é o que você falava um pouco também, né, Clícia? Menos fala e mais ouvido, né? Sim, com certeza. É muito Ó, importante. É o que a gente faz hoje, né? O acolhimento aos jovens. Eu não queria ficar sempre só... para quem está nos ouvindo, a grande questão que eu coloquei para as duas aqui é que o espiritismo deu o último censo, está ficando um pouco menor, tem menos gente no espiritismo. Para quem frequenta as casas, e eu dou palestra em vários centros, é frequente você ver sempre gente mais velha, pouca gente jovem. Ontem eu dei uma palestra em Americana e tinha bastante jovem até, fiquei bem feliz, mas não é comum. Então, a grande questão para elas é como atrair para o centro espírita e manter, né, as pessoas mais novas. E vale a pena a gente falar sobre isso, mas não queria ficar só nisso. Queria que a gente falasse mais, mesmo de a importância de a gente conhecer os jovens. Mas, tendo dito isso, já tem uma pergunta aqui, ó, com relação ao centro espírita mesmo. A Ana pergunta qual o argumento para usar para levar os filhos para o centro espírita. Obsessor, é isso? Ah, tem um obsessor com você. Ô, Ana, a gente recebia muito essas perguntas dos pais e até uma certa pressão, assim, para que a gente fizesse um movimento diferente para convencer os jovens de estar ali, né? Que foi o que a gente fez depois com o acampamento, a gente conseguiu um resultado muito bom. Eu, particularmente falando, como uma pessoa que vem de família espírita, eu sempre tive um interesse muito grande pela doutrina espírita, mas muito pelo que eu vivenciei dentro da minha casa com os meus pais. Então, desde muito pequenininha, a gente frequentava o centro, a evangelização, e eu via principalmente os meus pais atuarem como voluntários dentro da casa espírita. E isso sempre me despertou um interesse muito grande. Então, eu acho que tem o período, né, tem o tempo, pode ser que tenha um momento que os filhos ali, pré-mocidade, mocidade, percam o interesse, né? A gente passou muito por isso na nossa casa, a evangelização infantil sempre muito cheia, a gente trabalha numa casa espírita relativamente grande aqui em Rio Preto, mas a pré-mocidade e a mocidade vazias, com pouquíssimos adolescentes, porque os pais não conseguiam convencê-los de frequentar. Então, a gente sabe que às vezes tem um período que eles se distanciam, né? Só que nós acreditamos que a gente bater de frente é muito difícil, porque alguns jovens eles vão desafiar os pais e falar, não, é isso que vocês querem, então é isso que eu não vou fazer. Só que a gente, quando a gente simplesmente dá o exemplo arrasta, né? É aquilo que todo mundo sabe. Então, eu tenho muito forte, assim, o evangelho no lar, que era feito em casa com a minha família, e a atuação dos meus pais, para mim, ficou natural que eu ia crescer e que em algum momento eu seria voluntária da casa espírita. Isso nunca foi falado, nunca foi imposto, mas era natural para mim, pelo exemplo que eu via eles fazerem. Então, eu acredito que vocês, tendo esse exemplo da casa espírita, assumindo um trabalho voluntário, fazendo e mostrando quanto isso agrega na vida de vocês, na vida da família de vocês, naturalmente vai despertar mais o interesse dos filhos. Perfeito. Agora, você teve a felicidade, não sei se eu acho que de viver numa família espírita. Mas aí eu pergunto para a Nicole o seguinte, você veio de família católica, como eu. O que será que atrai mais o jovem? Porque o espiritismo tem algumas coisas, por exemplo, tem o fenômeno, né? Ah, vou lá porque tem mediunidade, é bacana ver o espírito falando, tem desobsessão, que é um negócio interessantíssimo. Hoje já quase não tem mais, mas tinha materialização no passado, né? Tem a água fluidificada, tem o passe, essas coisas são mais esotéricas, fantásticas. Isso atrai? Essa é a primeira pergunta. Ou a outra coisa, que é a parte mais evangélica mesmo. Então, Jesus falou assim, Jesus fez assado, isso não sei o quê, essa é outra parte. E a terceira, que seria mais o Livro dos Espíritos, que é um pouco mais técnica, né? Um pouco mais científica, mais filosófica, que é como viver bem no relacionamento com as pessoas, né? Dessas três coisas, Nicole, o que vocês acham que atrai mais o jovem? A parte mais mística, a parte mais barra religiosa,
ou a parte mais filosófica? Em outras palavras, tratar temas atuais, tratar transexualidade, homossexualidade, suicídio, eutanásia, racismo, feminicídio, esses temas que estão acontecendo o tempo todo para todos nós, e para o jovem talvez ainda mais. Esses temas cabem numa conversa na casa espírita? Com certeza, é o que a gente vem fazendo. E uma coisa não anula a outra, né? A gente consegue colocar uma coisa na outra. Então, a gente consegue, em uma aula, de 4 aulas, por exemplo, que eu dou na mocidade, eu deixo uma para tema livre, onde eles conseguem escolher o que eles querem ouvir. Então, a gente já falou sobre regressão, por exemplo, que, né, sonhos, tudo que eles gostam, homossexualidade, a gente aborda esse assunto sempre trazendo para o espiritismo e nunca, lógico, saindo da base da doutrina nem do evangelho, né? A gente traz para o espiritismo e para como Jesus, os exemplos que Jesus deixou quando esteve aqui. Nunca deixar de falar de Jesus para jovens, né? Não é porque talvez a gente olhando ali para o livro dos Espíritos, pegar, só ler as perguntas, Bíblia e Evangelho segundo o Espiritismo, o formato de leitura apenas, talvez não atraia, mas a forma como a gente fala, como a gente consegue abordar os assuntos, penso eu que podemos falar sobre qualquer assunto. Eu falo abertamente com eles sobre reuniões de materialização, inclusive estamos estudando o Peixotinho, mostrei imagens para eles, mostrei vídeos, assim, foi bem interessante, deixei bem aberto, passei um episódio do podcast, do audiobook da Ivone, do Memória de um Suicida, que é meio, né, tenso no começo, mostrei, falei, vocês são jovens, vocês são fortes, vocês conseguem ouvir, vamos estudar, porque é isso, a gente tem que estudar, tem que aprender. E quando eles se questionam, falam, Nicole, acho que isso aí tudo uma bobagem, eu não acredito nada disso, acho que isso é uma besteira, eles têm espaço para falar essas coisas, vocês dão essa abertura? Com certeza, na verdade, ainda até brinquei, né, com o meu parceiro lá que dá aula junto comigo, ele tava falando demais, eu falei assim, gente, vamos deixar, o Leonel já falou muito, agora eu quero ouvir vocês. Legal. A nossa aula é muito mais escuta do que fala. Então aí já tem uma dica preciosa, né? Muito mais roda de conversa, não é? Vocês escutam, eu vou dar uma aula aqui para vocês, não é isso, né? Aliás, essa matéria da Folha fala isso, que passou o tempo já do professor dar uma aula, os alunos ouvirem, agora é o contrário. Vamos discutir, quero ouvi-los. Depois que vocês falaram, tá bom, agora deixa eu arrematar aqui. Né? Então o formato foi invertido, que é muito interessante. Mas tem mais perguntas aqui, deixa eu colocar uma aqui para a gente ver, o que é essa aqui. O Carlos diz, boa noite, como disse o poeta, o novo sempre vem, é fundamental dar exemplos e espaços para a juventude. Isso, boa. E tem também o Wilson falando o seguinte, a sensação de falta de pertencimento começa dentro de casa. Como lidar com isso? Eu acredito assim que o jovem, a essência do jovem, ele não mudou. Era o que vocês estavam falando agora há pouco. Lá em 1960 era isso também. Tinha o pessoal, tinha os jovens que eram rebeldes e, né, sempre teve, sempre vai ter. O que mudou é a atual fase onde a gente vive, esse excesso de estímulo, né? Tá todo mundo muito ansioso, tá todo mundo muito correndo contra o tempo e assim, os pais também. E aí acaba que falta espaço para o diálogo, na conversa, né? E assim, é difícil você sentir na sua casa um ambiente confortável para falar quando não tem conversa. Eles se sentem mais confortáveis em falar com a gente, porque a gente abre esse espaço para eles, do que às vezes com os pais, entendeu? Às vezes eles falam, pelo amor de Deus, não conta para o meu pai. E é um assunto que deveria ter falado para o pai. Claro. Deveria ser conversado. Mas, Nicole, como é que... Tá bom, um pai que está ouvindo agora fala, tá bom, mas como é que eu faço, gente? Eu não consigo conversar com meu filho. Aliás, está aqui, Clícia, dá uma olhada nessa pergunta aqui do Gilberto. Tenho 2 filhas, uma de 32 e outra de 12. Diferença grande de idade, né? Vejo que a geração mais nova não se abre. Procuro estimular o diálogo, mas é meio monossilábico. E precisa insistir. Mesmo, eu me lembro da minha mãe insistir tanto em algumas perguntas que eram tão chatas para mim, eu não queria responder, mas ela insistia, e ela perguntava de novo, mas quem foi? Mas qual foi a conversa? Mas quem falou o quê? E quem ele respondeu? E eu falava, eu não quero entrar nesses detalhes, mas era uma insistência muito grande, e aí eu fui simplesmente me acostumando a falar tudo para ela. Então, assim, nesse período de pré-mocidade, que parece que a gente se recolhe e fala, não quero mais contar nada para os meus pais, a insistência era tão grande em trazer os meus amigos para dentro de casa para saber quem eles eram. Se eu saísse, meus pais me buscavam para ver como eu estava, será que ela bebeu
bebeu, com quem que ela tá, quem que é aquele ali que estava do seu lado, mas o que que ele falou, e tem algum paquera, mas quem que é? Então, assim, era um bombardeio de perguntas que, é claro que o adolescente vai reclamar, né? Ele tem Uhum. vergonha e às vezes não quer se abrir, mas a gente precisa, os pais precisam continuar demonstrando esse interesse. É muito pior quando, por exemplo, já aconteceu de jovens ali que convivem com a gente, fala assim: eu quero falar uma coisa para minha mãe, então eu escrevi uma carta para entregar para ela. Falei, mas por que que você escreveu uma carta? Sente e fala para sua mãe. Ah, não, tia, eu não tenho essa abertura, né? E às Uhum. vezes dos pais falarem: mas não tem o que eu fazer. Ela entra, fecha a porta do quarto e fica lá. E a Uhum. gente acaba deixando lá, porque acha que simplesmente não vai conseguir ter uma conversa. Então tem que insistir na conversa. E às vezes os pais também acabam não tendo muito hábito. Eu falo que o evangelho no lar é muito importante, porque é um momento que todo mundo senta na mesa e tem que conversar, né? Uhum. Então, assim, é um momento de diálogo, o almoço, o jantar em família, sem televisão ligada, para que a gente consiga conversar naquele momento, é muito importante. Uhum. E os pais também não terem vergonha de expor seus sentimentos para os filhos, porque infelizmente isso acontece. Quando a gente Uhum. faz os acampamentos e a gente exige que os pais enviem um vídeo, um áudio ou uma Uhum. carta Exato. falando o que eles amam nos filhos, o que eles admiram, e a gente percebe a dificuldade dos pais e a grande emoção dos filhos quando ouvem ou veem e falam para nós: "Eu nunca tinha ouvido meu pai falar que me amava". Olha só. Então, isso faz muita falta, né? É o que eu vejo nos vídeos de vocês, que as crianças, não, adolescentes chorando copiosamente, abraçando Muito. o pai, abraçando a mãe, mas é um choro de, vou falar mais uma vez, de destampar a panela, né? Né? Parece que o cara É isso. respirou finalmente, né? Que coisa linda, isso é espetacular, né? E a gente tem que aprender a fazer isso, né? Mas eu não É. vou facilitar para vocês duas, de novo eu quero entender, tá bom, mas como é que faz? Como é que constrói confiança? Confiança é a palavra, como é que constrói confiança? Olha, eu vou dar um exemplo de um menino que a gente está passando na evangelização de domingo. E a mãe vinha enfrentando muita dificuldade para fazer ele frequentar a evangelização. Eles só podem ir de domingo, eles não podem ir de terça. Ele já fez acampamento, então o que seria, nossa, a gente deu aí, né, um combustível que é o acampamento, a porta de entrada. Muitos vão pelo acampamento e ficam, começam a trabalhar no nosso centro. Ele não quis, ele não quer, ele prefere ficar dormindo e é uma briga, a mãe sofre, ela me manda mensagem, você precisa me ajudar e que não sei o quê. Só que eu acredito muito nas fases das vidas, assim, da gente. Tem momentos que nem a Clícia não quis conversar com a mãe dela em determinado momento da vida dela. Uhum. Depois, ela conseguiu sentir um ambiente mais confortável. Uhum. Ele conseguiu encontrar no nosso centro um lugar para atuar. Então, hoje ele faz parte da cantina. Ele tem idade para estar assistindo as minhas aulas, igual os amigos dele, mas ele não vai, só que ele acorda todo dia cedo e Legal. vai para trabalhar na cantina. Então, gente, ele está no centro. Claro. Pode ser Sim. que daqui um ano ele se interesse e fala, hoje eu acho que eu vou assistir a aula da tia Nicole. Não, Mas agora, e na cantina você está conversando com a pessoa do lado, está atendendo alguém, está sendo Uhum. útil. Isso é uma gostosura, isso faz um bem danado, né? Que coisa boa. É. eu chego lá, ele já tá com a touquinha lavando alface, e aí eu falo, é isso aí, vai trabalhar, tá? Pelo menos tá trabalhando, e tá feliz da vida. Olha aqui, a Kelly, querida Kelly, fala assim: meu filho tem 18 anos, conversamos todos os dias por longas horas. Creio que o grande segredo seja realmente escutar, não fazer perguntas sem fim. Às vezes é só abraçar e também entender o silêncio. Kelly é da minha família, é um amor, eu conheço o caso, conheço o filho, o Caian, é isso mesmo. Mas eu queria, quando vocês falaram, quando Clícia comentou, Clícia, eu estou lembrando aqui, meu filho hoje mora no exterior, mas quando ele estava fazendo faculdade aqui em São Paulo, fazendo a GV, por bons anos, toda manhã eu levava ele até a GV, depois ia trabalhar. Esse caminho entre a minha casa e a GV, que deve demorar aí, ó, sei lá, depende do dia, mas uns 35, 40 minutos, um pouco menos talvez, era uma delícia, porque a gente ia conversando no trânsito, era a hora da conversa. Então, o que você falou é muito importante, o café da manhã é a hora da conversa, o almoço é a hora da conversa, o jantar é a hora da conversa, a hora que você leva para a escola é a hora da conversa, né? Tem que achar esses buracos de conversa, né? Porque ali dá Tem que alguma achar. conversa, algum começo, não é? Exatamente. É isso mesmo. Então, vamos falar do acampamento primeiro, vá. Vou passar um Tá bom. videozinho, já volto com vocês. Assistam isso aqui que vocês vão entender o que é o acampamento.
Eu me emociono, sabe? Que eu vejo isso aí e fico... Imagino vocês, né? Imagino a Nossa, nem felicidade, fala. a alegria de vocês de ver uma coisa dessa realizada. Me contem do acampamento. Como é que começou essa história? O que que é o acampamento? Para que que ele serve? Como é que a gente vê esse monte de gente chorando e feliz? Ah, e hoje é a coisa mais gratificante da minha vida. Eu vou começar falando aqui um pouquinho antes da Nicole, como começou. A gente, como eu falei um pouquinho para vocês, a gente iniciou com uma grande pressão dos pais, porque não conseguiam levar os filhos para o centro espírita. Então eles cobravam da gente, eles me paravam no corredor e eles falavam: Clícia, vocês precisam fazer alguma coisa, porque os meus filhos não têm interesse de vir. E a gente realmente não sabia mais o que fazer, pensando ali pura e simplesmente na nossa evangelização, né? Então, as aulas dinâmicas, sem muita exposição, e mesmo assim a gente não estava conseguindo atraí-los. Então, a gente pensou em juntar uma equipe que pudesse se dedicar aos jovens fora da casa espírita. Esse foi o primeiro grande passo que a gente tomou, porque a gente conseguiu unir pessoas que verdadeiramente se amam e que assumiram o compromisso de se dedicar a essa causa. Então a gente reuniu ali, a gente no início era em 12 pessoas, e a gente tomou a decisão de que a gente ia fazer alguma coisa com os jovens fora da casa espírita, levar eles para fora, para que a gente tivesse mais tempo com eles. E aí a gente reuniu essas 12 pessoas, nós começamos a convidar as pessoas ali no salão das palestras para trabalhar, porque a gente precisava de mais voluntários. Decidimos que faríamos um evento e que seria um acampamento, decidimos que seria 3 dias. A gente foi tomando ali decisões sem ter muita experiência. Na verdade, a gente nunca tinha feito um evento desse, assim, nada parecido. E aí a gente teve pessoas muito providenciais ali, a Nicole, por exemplo, que foi quem, desde o início, assumiu o cronograma do nosso acampamento, e ela veio de uma experiência ali com acampamentos católicos, como ela era católica, ela tinha frequentado, que foi uma coisa que os pais trouxeram muito para nós. Eles diziam assim: Clícia, os meus filhos, eles querem ir para o acampamento católico. Não tem problema nenhum, é maravilhoso, mas a gente entende o desejo dos pais de quererem que seus filhos permaneçam ali na doutrina espírita ou que tenham uma experiência parecida no espiritismo. Então a gente precisa realmente olhar para ali, para os nossos irmãos católicos e evangélicos que fazem coisas maravilhosas com a juventude cristã. Então a gente buscou muita inspiração neles. A Nicole, no cronograma ali, em tudo que ela criou, ela trouxe muito dessa inspiração, e a gente foi fazer esse evento ali. Começamos assim a abrir as inscrições com 50 vagas, e na verdade ninguém se inscreveu e não caía um nominho de ninguém. A gente foi entrando Certeiro naquele total. não, eles não queriam ir, eles não tinham interesse em participar do evento. Então a gente não sabia o que fazer. E aí a gente resolveu, nós pensamos, né? Eu até falava para todo mundo, eu falava: gente, calma, porque a espiritualidade vai mandar a quantidade de jovem que a gente dá conta. Se for 10, a gente não tem experiência. Vamos lidar com 10. Mas no fundo, assim, estava arrasado. Aí eu falei: bom, a gente confia, né? Mas a gente não pode ficar parado, a gente tem que fazer alguma coisa. Então Isso eu e a mesmo. Nicole, a gente decidiu fazer um vídeo no Instagram, porque nós pensamos: onde eles estão,
nas redes sociais. Então, vamos para lá falar com eles. E a gente fez um vídeo engraçado que estava em alta ali naquele momento. Eu vinha me arrastando no chão e ali anunciando o acampamento. E aí a gente colocou o centro em colaboração. A gente criou o Instagram, né? O Espiritizando começou aí. E a gente colocou o Centro Espírita em colaboração, com medo até dos mais velhos acharem ruim, né? Toda aquela palhaçada que a gente estava fazendo com o Espiritismo, meu Deus. E, na verdade, para nossa sorte, eles adoraram. A colaboração foi aceita, os frequentadores da casa começaram a ver, os pais incentivaram os filhos, e aí a gente conseguiu bater as 50 inscrições. A gente foi para o primeiro acampamento sem grandes pretensões, a gente realmente tinha a intenção de proporcionar aos adolescentes que frequentavam nossa casa, que os pais frequentavam, um fim de semana diferente, né? Algumas pessoas até chegaram a falar para mim, o fulano de tal vai participar, nossa, vocês precisam mudar a vida dele. E eu falei, olha, vamos alinhar as expectativas. O acampamento não vai mudar a vida de ninguém. A gente vai ter um fim de semana bacana, a gente vai ensinar algumas coisas para eles. Mas o que aconteceu ali, eu falo que às vezes parece que a gente só distrai eles, a espiritualidade faz o resto, porque nós fomos todos envolvidos em uma vibração de amor tão grande. A nossa intenção era pura e simplesmente acolhê-los, que eles se sentissem amados, ouvidos, pertencentes. A gente recebeu muitos, mas muitos deles não querendo ir, extremamente tímidos, fechados, sem ter amigos e achando que eles iam sair dali sem amigos. E quando esse ambiente proporcionou o relacionamento entre eles, as amizades, um contato maior com nós, a confiança com a gente, foi aí que tudo começou a acontecer. E a gente foi, nós todos envolvidos numa vibração muito grande. Eu, particularmente, posso falar que foi um grande despertar para mim. A minha chavinha virou ali, como se eu entendesse, a partir daquele momento, qual o sentido da minha vida aqui. Então, foi realmente muito especial e uma coisa que a gente pensou, não queremos mais parar de fazer. E a partir daí, nós fizemos o segundo acampamento, o terceiro e agora o quarto, que a gente foi para 100 inscrições, a gente foi crescendo aos poucos e em 14 minutos as vagas se encerraram. Assim que a gente abriu na internet, em 14 minutos não tinha mais 100 vagas, que a gente sofreu tanto para conseguir as 50 primeiras. Então, assim, foi muito gratificante para nós. É um E o acampamento por resultado? ano? É um acampamento Dois. 2 por ano? 2 por ano. A gente faz em abril e em setembro, justamente, Alexandre, porque a gente sente que a vibração se eleva muito, mas depois, naturalmente, com os desafios que a gente tem, ela vai caindo. Quando está chegando perto, por exemplo, agora, nós acabamos de fazer um acampamento. Na semana passada, a nossa evangelização de pré-mocidade, 12, 13, 14 anos, tinha 45 alunos na sala. Olha. E a mocidade, de 15 a 18, tinha 25. Então, assim, a gente tinha 5, 4 antes. Só que quando está chegando o próximo acampamento, esse número diminui bastante. Aí vem o próximo acampamento, eleva a energia de novo. Então, o trabalho é esse. Acho que a Nicole, se quiser falar até um pouquinho mais da estrutura. Nicole, você que é muito da estrutura, como é que funciona? Porque custa fazer um acampamento? Eles pagam, vocês têm patrocinadores, como é que é? Voluntários, quem são os voluntários? Como é que você traz essas pessoas para serem voluntários? Então, hoje, estão me ouvindo? Sim. Hoje a gente tem toda uma estrutura formada, né? Mas a gente não começou sabendo tudo. A gente foi batendo muita cabeça também, errando e aprendendo, né? Junto ali com os nossos erros. E aí tem tudo divididinho. Eles pagam uma inscrição, ganham uma camiseta. A gente tem os patrocinadores também, os voluntários que entram para participar também pagam um valorzinho, né? Porque tudo tem um custo, né? O custo da alimentação, mas é tudo bem simbólico, assim, perto de tudo que a gente faz. Graças a Deus, a gente está ali num centro onde que a gente tem muita oportunidade, né, de pedir esse apoio financeiro e muitos patrocinadores se identificam com a causa e nos ajudam. Então, o dinheiro mesmo em si sai dessa parte, né, de doações, a gente arrecada através das inscrições, dos voluntários, e a estrutura, vou falar um pouquinho do cronograma em si, a gente compõe aí, traz os temas, né, relacionados
através de dinâmicas, através das músicas, do teatro, né? A gente faz a brincadeira noturna aí, que é a mais esperada, acho que de todo o acampamento, que é uma Legal. brincadeira que acontece à noite, eles são solicitados ali para uma missão, e geralmente tem bastante surpresas ao longo da brincadeira inteira. E tudo, absolutamente tudo tem um significado. Então, o primeiro acampamento foi o tema autoconhecimento, que a gente tem até um guia para quem quiser replicar. A Clícia vai poder falar depois melhor. O segundo foi sobre imortalidade da alma, o terceiro foi sobre pluralidade dos mundos e o nosso último foi sobre mediunidade. Então, tudo que a gente faz, a gente vai fazer uma gincana, ela tem um significado relacionado com o tema. Então, a gente não faz nada fora do tema, né? Tudo muito bem pensado. E toma um tempo isso também, né? Claro, Desse processo de criação. trabalho enorme, mobilizar um monte de gente. Quantas pessoas estão lá como Ai, não voluntários? consigo ouvir. Eu estou sem som? Você está me ouvindo, Não, Clícia? eu tô ouvindo, tô ouvindo. Acho que é aí, Nicole, você que está ruim. Deve ser problema com o meu, né? Quantas pessoas, Clícia, de voluntários, mais ou menos? Foram 120 voluntários nesse último acampamento, E Alexandre, é um fim de semana? bastante. É um fim de É um semana? fim de semana, sexta, sábado e domingo. Numa chácara próxima de Rio Preto? Isso, é uma chácara, a última foi na entrada de Cedral, então bem pertinho de Rio Preto, uma chácara bem grande, bem gostosa. Eles ficam acampados em barracas mesmo, então a gente que comprou todas as barracas, a gente foi comprando aos poucos, Olha, primeiro acampamento, segundo, tudo assim, dinheiro de arrecadação de patrocínio, a gente também fez pizza, a gente faz rifa, então a gente faz várias campanhas para arrecadar, mas eu falo que o dinheiro nunca é o problema, eu não sei o que acontece. olha Se só. aparece alguém e fala, eu quero doar R$ 1.000, eu não sei o que acontece. Eu falo assim, eu acho que a hora Eu que sei, Deus fala, eu sei o não, que acontece. essa turma tá engajada e vai fazer de qualquer Claro. jeito, ele manda. Você sabe que no centro espírita que eu frequento, a gente primeiro ganhou a casa de uma mulher que nem frequentadora era, depois a gente foi fazer reforma, não tinha dinheiro, e o dinheiro ia pingando, um tanto, sempre o dinheiro exato na hora certa, cara, uma coisa impressionante, impressionante. Mas, deixa eu colocar mais uma pergunta aqui do Wilson. O Wilson estará conosco, ele estará em 13 de maio, ele é um dos que falará sobre assédio sexual para criança, estupro, na verdade, infantil, né? E o Wilson está perguntando aqui, já identificaram algum jovem que esteja sofrendo violência ou abuso sexual? Vocês têm algum protocolo para acolhimento nesses casos? Lá, especialmente lá no nosso trabalho, a gente só identificou isso em um trabalho específico que existe dentro da casa de acolhimento ao adolescente, que acontece em um dia específico com psicólogos, com psiquiatras que atuam, uma equipe toda do atendimento fraterno. Então, eles chegam, né, são trazidos, os pais ficam numa sala separada também, faz como se fosse uma terapia em grupo, só os pais. Então, nesse trabalho especificamente já foi identificado sim, e aí é essa equipe da nossa casa de psicólogos já mais preparados para lidar com isso que atua nesse momento. No nosso acampamento, a gente nunca detectou nada disso não, a gente tem também uma sala do acolhimento no acampamento, então tem psicólogos que ficam lá o tempo todo para auxiliá-los, e eles pedem muito a sala do acolhimento, pedem para conversar, né, para ali desabafam, choram, mas especialmente esse assunto ainda não chegou para nós. Legal. Tem uma fala aqui do Carlos, dizendo o seguinte, esse exemplo que vocês deram agora há pouco, a Nicole que falou, né, da pessoa trabalhando na cantina, talvez seja uma maneira de fazer o jovem se interessar, mais prática e menos teoria. Será? A gente não tem só o exemplo da cantina, né? A gente tem um outro exemplo também, que foi o congresso que você veio participar. A gente fez um congressinho ali acontecendo paralelo. E quem trabalhou foram os nossos jovens da mocidade. Eles foram... Muito bonitinho, muito bonitinho. E eles adoraram. E eles que nos chamam de tia Nicole e tia Clícia, estavam sendo chamados de tios. E eles amaram. Claro. É você entregar outra... responsabilidade, né, para as pessoas se sentem participantes. E eu estou aqui, eu faço parte desse negócio, eu estou dando o meu saber aqui. Que delícia. Sim. Uma outra coisa muito legal do acampamento, né, Nicole? Agora também, como as vagas se encerraram muito rápido, muitos jovens ficaram na lista de espera. E aí, alguns desses já tinham participado de acampamentos anteriores. Então, nós convidamos eles para serem voluntários e eles aceitaram.
E eles amaram. Eles saíram do acampamento falando, é melhor do que participar. Agora eles querem trabalhar em todos. Que ótimo, Muito conquistaram mais bom. vários voluntários aí, né? Que coisa boa. Futuros evangelizadores. Olha, Não, e assim, futuros bem próximos, porque você viu, né? Tem um aluno nosso da Mocidade de domingo, a gente está fazendo umas aulas voltando ali no tema do acampamento, estudando os médiums que a gente viu no acampamento. E aí eu falei, pessoal, vamos lá, vamos fazer uma aula interativa, então, me tragam pesquisas assim, e a gente faz um bate-bola ali. Ele simplesmente preparou um resumo dos 3 médiums que a gente ia falar. E foi pra frente e deu a aula. Eu falei assim, se você quiser assumir o meu lugar, tá aí, querido, pode isso entrar. que prazer que já. Mas deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Vocês estão falando com toda essa felicidade, essa alegria absurdamente compreensível. Vocês têm uma remuneração emocional enorme ainda. Isso faz um bem para a saúde física, mental, espiritual. É uma delícia você sentir que está fazendo uma coisa. Eu nem gosto muito da palavra significado, né? Não, qual é a sua missão? Acho tudo isso bobagem. Mas assim, tem um fato aí. Agora deixa eu perguntar o oposto. E as suas famílias? E seus maridos, namorados, namoradas, pais, mães? Porque toma tempo, dá trabalho. Então, E aí? toma tempo. Graças a Deus, meu marido é muito compreensivo e ele também trabalha comigo. Então, no acampamento, ele vai. Se não Claro que fosse isso, nem não teria como não não participar, tem né? opção. Não tem opção, Ele né? fala que ele acorda, ele já está em 5 grupos de departamentos diferentes do acampamento, que ele nem está sabendo, mas ele tem que participar. Então, é muito importante para nós esse apoio, porque se a nossa família não estiver junto, a gente acaba tendo que dividir o nosso tempo, né, entre a família e esse trabalho que é tão gratificante para nós. O que também precisa, a gente precisa ter sabedoria para fazer quando é necessário. Mas aqui no meu caso, o meu irmão tem ido agora, eu estou arrastando também. O meu pai me apoia muito, fica muito emocionado com todas as histórias que eu conto, e o meu Claro, marido está junto comigo também, então dá muito certo. coisa boa. Escuta, e para quem quer fazer, eu não vou nem, falta 5 minutos, eu não vou entrar no Espiritizando. Eu vou combinar com vocês toparem, vocês voltam depois, uma outra ocasião, só para falar do Espiritizando, porque tem muito assunto aí, né? O Espiritizando Combinado. que é o seu canal no YouTube, e ele é muito legal. Quem ainda não está lá, recomendo que entre rapidinho. Espiritizando com 2 Os no final, Espiritizando, né? Isso, no Ela está lá Instagram. na camiseta da Nicole, está ali, no Instagram. Quantos seguidores tem hoje? Mais de 100 mil, né? Acho que 110 mil, eu acredito, mais ou Muito menos. legal. E é um outro assunto que vale a pena, porque, como vocês falaram agora um tempo atrás, onde é que a moçada está? A moçada está na rede social, então é ali que você quer conversar com essa moçada. Então a gente volta nesse tema. Mas quem tiver interessado, falou, puxa, é um negócio legal, tem gente aqui falando que bom saber que tem gente jovem tocando o espiritismo e tal. Quem tiver interessado nisso, como é que faz? Vocês já falaram de uma cartilha. Dá para entrar em contato com vocês, falar, me dá uma força, me explica uma coisa que eu não entendi, eu estou com um problema aqui, e juntando já nessa pergunta, quero fazer outra. Vocês tiveram a felicidade, eu conheci o presidente do centro de vocês, que é até amigo do meu tio, aí de Rio Preto também, conheci outras pessoas, a Vera, vários dirigentes aí, são pessoas muito abertas, que toparam de cara, né, e deixaram vocês arrombar a porteira, né, fazer graça, pular, fazer como vocês disseram as loucuras todas, e está tudo certo. Mas nem todo lugar é assim. Ontem, quando eu dei palestra no centro, um casal de 50 anos mais ou menos chegou para mim e falou assim, olha, a gente acha exatamente o que você está falando, tem que falar dos temas atuais, tem que trazer esses temas, mas é muito difícil. A casa onde a gente frequenta não permite, não quer, olha, dar murro em ponta de faca, é muito difícil. E uma casa que não vai, como é que faz? É um desafio, né, Alexandre? Eu sempre, quando perguntam isso para nós, eu falo para insistir, porque nós levamos um tempo para construir essa relação de confiança com os dirigentes da nossa casa, né? Realmente, a gente deu muita sorte, eles são muito abertos. A gente já ouviu deles assim: não tem nada que vocês peçam aqui que a gente vai falar, não. Mas essa relação de confiança foi construída. Eu comecei a trabalhar como evangelizadora da casa há 10 anos atrás. Então, eu comecei devagarzinho, auxiliando, depois eu comecei a substituir os evangelizadores, fui assumindo uma turma, e aos poucos eu fui mostrando o meu trabalho, a minha intenção, o propósito que está no meu coração, e construindo realmente essa confiança, respeitando também esse espaço que eles chegaram primeiro, com muita gratidão por tudo que foi construído. Então, nós construímos uma relação, a gente tem hoje relação de pais e filhos mesmo, sabe? Eu amo eles como meus pais, e eu sinto que eles nos amam também como filhas. Então, isso é muito especial para nós. Então, eu sei que alguns centros espíritas têm uma tradição, né, assim, um pouco mais rígida, assim, e é mais difícil. Mas eu acho que a gente insistindo, mostrando o nosso trabalho, às vezes, ao invés de argumentar, de discutir, de falar,
a gente vai trabalhar, porque com o exemplo, com o trabalho, a gente vai mostrar a intenção do nosso coração e conseguir construir essa relação para que a gente consiga, num futuro próximo, um pouquinho mais distante, colocar esses propósitos em ação, né? Temos mais 2 minutinhos, eu quero colocar só uma pergunta aqui e alguns elogios. Juliana fala lá de Ubatuba. Boa noite, meninas. Sou também evangelizadora da mocidade de um dos centros aqui de Ubatuba. Estamos tentando organizar um acampa dentro. Olha que coisa engraçada. Algo um pouco menor que fizeram. Pode falar sobre as atividades? Acho que cortou ali. O que rola no acampamento? Rapidamente, nós temos pouco tempo. Bom, tudo isso que eu falei um pouquinho sobre as dinâmicas, né? A gente traz os assuntos sempre voltado para essa parte mais prática. Não adianta ficar só falando, né, para jovem. Eles prestam atenção nos primeiros 10 minutos, depois esquece. Então, colocar eles para trabalhar, para fazer mãos às obras mesmo, assim, colocar para fazer pintura, participar mesmo, todas as atividades bem manuais. E se você quiser, a gente tem um guia, tá lá fixado na bio do nosso Instagram, e a gente se coloca também à disposição. Estamos sempre respondendo ali. A gente tem até um grupo com as pessoas que se interessaram, né, em replicar o acampamento. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar mensagem no nosso WhatsApp. A gente está ali pronto para responder. Eu venho respondendo várias pessoas e tenho recebido uma devolutiva muito bacana, assim, de pessoas que estão colocando já em prática com o que tem. E foi o que a Clícia acabou de falar, insistir e começar, que aí as pessoas começam a ver que tem alguém se movimentando e começa a se movimentar também. É o efeito manada. E a Clícia falou, vocês não tinham todas as barracas no primeiro acampamento, foram comprando uns pouquinhos, então começa a acomodar, faz o acampar dentro, o Juliano falando do acampar dentro, faz o acampar dentro, né? A minha esposa trabalhava no governo do estado, e lá no governo Montoro tinha um negócio muito legal, que chamava Interior na Praia. O governo do estado levava as pessoas de Rio Preto, do interior, para a praia, e levava os meninos da praia para o interior. Então, o menino que está acostumado com peixe ia ver vaca, o menino que está acostumado com vaca ia ver peixe, sabe? E era muito legal. Então, eu já quero propor, Juliana, que você se fale e faça uma troca. Os meninos de Rio Preto vão para Ubatuba, de Ubatuba vão para Rio Preto. Não, eu sei que é complicado, é apenas uma brincadeira, mas vale a pena estar junto, né? Ó, não tem muito mais o que falar aqui. Uma pessoa queridíssima no meu coração, meu sobrinho Alex, fala o seguinte: uma dica, aproximem-se do movimento escoteiro, um trabalho divino também. Alex é espírita, ele é chefe de escotismo lá Alex, como é que esqueci? Estou com Uberlândia na cabeça. Em Lavras, em Minas Gerais. E quando eu mostrei para eles o que vocês fazem, ele falou, igualzinho o escotismo, tio, a mesma coisa, né? Mas acho que a dica que a Nicole deu foi muito interessante. Esses meninos ficam segundos só com atenção. Tem que parar e tem que pôr para trabalhar. Põe para fazer as coisas, porque ninguém está afim de ficar ouvindo conversa, né? Gente, muito bacana. Não vai dar mais tempo, nós estamos em cima da nossa hora. Vou só mostrar aqui alguns parabéns a vocês de vários. O Inácio Viramundo diz o seguinte: muito feliz em saber que o Espiritismo do Brasil, apesar das adversidades, tem sangue novo, que crescerá trazendo uma nova linguagem. Isso aí. A querida Tamara, que estará conosco daqui a pouquinho, dia 13, que bela prosa, que possa servir de exemplo para mais casas espíritas. Belíssimo trabalho, meninas. Parabéns. Aqui quem é? Deixa eu ver. A Sônia falando o seguinte: torço por vocês serem exemplos para outros centros. Esses jovens que vocês acolhem, ajudam a se espiritualizar, terão uma ótima evolução. Parabéns. É isso mesmo, olha, uma série de pessoas dando parabéns, curtindo, falando. Pena que foi rapidinho, mas que bom que foi tão rico, tão pouco tempo que falou tanta coisa. Meio que esgotamos aí o acampamento, mas a gente volta para falar do Espiritizando outra vez. Topam? Pode ser? Claro, com certeza. E passe isso adiante para que outras casas espíritas vejam, entre em contato com elas. É um trabalho admirável, lindíssimo, emocionante, e elas estão super à disposição. Está lá o manual na bio delas do Instagram, e conversem, né? Conversem, porque vale a pena. Esse destampar de panela faz bem a muitos adolescentes, aos pais dos adolescentes, à humanidade como um todo. Clícia, Nicole, muitíssimo obrigado, prazerzaço. Vocês não sabem o quanto eu admiro vocês. Não só vocês, mas queria que vocês falassem as outras duas queridas que também estão no Espiritizando, no acampamento. Cita aí o nome delas, porque elas não apareceram aqui hoje, mas estão com vocês o tempo todo. A Tamires e a Janaína, nossas amigas, irmãs queridas, que nos ajudam tanto, assim como 120 voluntários desse acampamento, que cada pecinha faz muita diferença. Somos muito gratos a todos. E a você, Alexandre, por essa oportunidade. Nós admiramos muito você. Muito obrigada. Adorei. Tem mais umas coisinhas aqui, ótima prosa, que tem a parte 2, terá. Muito bom, gostaria de roda da conversa. Sim, senhor. Boa noite, muito legal o mesmo papo de hoje. E assim seguimos. Um beijão para vocês todos que estão assistindo aqui conosco, para as duas queridas convidadas. E semana que vem, estamos aqui de novo. Toda quarta-feira, 8h30 da noite. Semana que vem nós teremos outro assunto super complicadinho, mas muito interessante. Burnout, com Isabela, que falará
tudo a respeito do burnout, para que a gente conheça, evite e tenha no trabalho mais felicidade do que trampo. Muito obrigado, até quarta que vem, gente. Um abração. Tchau. Tchau.